Um dia depois já tem efeito antidepressivo, e esse efeito se manteve por 6 meses. Antidepressivo não acontece isso. A experiência de ayahuasca é uma experiência de meditação profunda, né? Tu mergulha para dentro de si mesmo, por isso que se fala um enteógeno, é tipo um Deus dentro de ti. Tu consegue chegar no estado de meditação que tu normalmente não consegue sem aquela substância ali. Ela é uma experiência longa, de várias horas, não se encaixa na caixinha de um medicamento, assim. Tu pode, de repente, isolar um componente dela, como tem cientistas que estão fazendo, o DMT. Quando a gente ingere DMT, ela é degradada por enzimas no nosso trato gastrointestinal. Daí ela não cai na corrente sanguínea, não é absorvida, não chega no cérebro, não faz absolutamente nada. Se eu tomar um chá só da chacrona, eu não vou sentir nada disso. A depressão hoje afeta 300 milhões de pessoas no mundo, é muita gente. E dentre essas pessoas que têm depressão, até 40% não responde a nenhum antidepressivo. Esse tipo de pessoas, que é a mais difícil de tratar, a ayahuasca tem tido bons resultados. Tem um estudo muito bacana, que foi o primeiro ensaio clínico randomizado duplo cego com ayahuasca no mundo. Eles tiveram resultados muito interessantes em relação à diminuição desses scores de depressão. E eram pessoas com depressão resistente. E foi um resultado que foi rápido. Um dia depois já tem efeito antidepressivo. Antidepressivo não acontece isso. Precisa de 20, 30 dias para ter um efeito antidepressivo. E esse efeito se manteve por 6 meses. Rafael, o que é mais forte na ayahuasca? A questão científica ou a espiritual? As duas coisas. É? As duas coisas, com certeza. E eu acho que a científica tem que levar em conta a espiritual. E a espiritual também pode aprender com a científica. E tu acha realmente que um dia a ciência vai se ligar assim com a questão espiritual? Porque, ao meu ver, ela tá caminhando um pouco em algumas questões, mas ainda parece ser muito engessado. O científico ainda parece ter um desgosto em algum momento com a questão da espiritualidade, principalmente pelo fator político. Ainda tem muito engessamento, ainda é difícil essa transição, essa intersecção, né? É difícil ainda, mas está mudando. Já foi mais rígido, tem cientistas falando sobre isso. Por exemplo, a partir do momento que tu começa a estudar ayahuasca e tu não ignora o ancestral, o tradicional, o conhecimento indígena, que passa muito pelo espiritual, tu não ignora isso, bem pelo contrário, tem um movimento de cientistas que fazem questão de incluir isso, né? Porque é importante, não é tirar lá do povo que criou e simplesmente levar para um laboratório e esquecer tudo aquilo lá. Então, a partir do momento que tu começa a escutar esse lado, tu já tá fazendo essa aproximação de alguma maneira. Mas na tua opinião, assim, por que é interessante que a gente traga esse lado novamente? Porque, assim, ó, ao meu ver, se a gente continuar caminhando pela questão da ayahuasca se tornar algum remédio ou alguma coisa além da terapia, será que lá na ponta ela não vai se tornar algo comercial e vai esquecer esse lado ancestral? Espero que não, né? Não é o caminho ideal, porque a gente tem bastante a aprender, né? E eles são os primeiros cientistas da ayahuasca, né? Eles elaboraram uma formulação que é uma verdadeira engenharia farmacológica. Assim, a ayahuasca é uma engenharia farmacológica que mistura duas plantas e sem essa mistura não dá certo. E só dá certo porque tem uma interação muito interessante, quimicamente falando, entre as duas plantas. Então não dá para ignorar esses cientistas, entende? E eu não sei se a ayahuasca se encaixa como um medicamento tradicional, entende? Ah, é? Não vai funcionar muito bem, porque ela é uma experiência longa, de várias horas, né? Tu não se encaixa na caixinha de um medicamento, assim. Tu pode, de repente, isolar um componente dela, como tem cientistas que estão fazendo, o DMT, e daí sim, essa forma de ver, essa forma de fazer, pode se encaixar numa clínica mais tradicional, de repente até se encaixar num SUS da vida. E mesmo esse caminho de isolamento da molécula, que tu não precisa nem isolar a molécula, tu pode sintetizar a molécula, inclusive, né? Não precisa vir da planta daí se quiser, né? Sim. Mas mesmo esse caminho, eu acho interessante, assim, ter uma ligação com o ancestral, com o tradicional. Mas daí eu não sei se vai acontecer, né? É, a gente só tá supondo, né? Só no mundo das ideias. Isso. Mas assim, ô, Rafael, por que tu diz que ela é uma engenharia? Eu sei que tem um pessoal que fala que a capacidade dos indígenas de conseguir essas duas plantas no meio de uma floresta tão densa e tudo mais, Sim. é 1 em 1 milhão, sei lá qual o valor. Sim. Ok, é interessante sim, mas se a gente parar pra pensar, a gente tem uma planta que tu tem que esquentar ela ou ferver ela várias vezes pra tu não morrer, né? Aí eu fico pensando, pô, várias pessoas testaram isso até que deu certo aquela planta, que nem o Aham. baiacu, tem um Sim. corte certo. Pô,
O cara que tentou a primeira vez morreu, o cara vai testando. Não faz meio sentido de que é teste dentro dentro da própria floresta, porque assim, ó, ao meu ver, meio cético. Sim. Não é uma coisa ligada à espiritualidade. A floresta disse isso para os indígenas. E aí eu não tô querendo dizer que a fé deles não faz sentido, tá? Sim, Eu sim. estou só supondo, assim, na minha cabeça. Sim. De que, tipo, em algum momento eles ligaram essas duas plantas, porque ele já fez isso daqui com essa planta verde, essa planta meio amarela, essa planta aqui, e do nada elas chegaram naquela ali. Porque, cara, passaram milhões de anos, Sim. vários anos, os caras fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu não consigo ver algo espiritual de um chamado da floresta. Tá. Mas se existir, cara, isso é muito incrível. Mas, assim, ô Rafael, como é que é a questão da espiritualidade dentro de planta? Porque, ao meu ver, cético também, isso só são questões de dentro da tua cabeça que estão sendo afloradas. Então, eu consigo chegar naquele nível de... Não é ilusão que o pessoal chama. Tem um outro nome quando... Então, ao invés de ser um enteógeno? alucinógeno, é um enteógeno. Enteógeno, isso, exatamente. Então, existem outras formas de chegar nesse efeito também. Será que não é muito mais ligado à nossa capacidade cognitiva que a gente nunca aflorou do que propriamente dita de uma planta? Então, primeiro começar pela parte da engenharia farmacológica. Tem Vamos lá. umas coisas que eu acho interessante aí e que eu vou passar um pouco da minha visão também, né? Lembrando sempre, a minha visão é uma visão de cientista também. Então, eu olho muito por essa lente do cientista. Mas a parte da engenharia farmacológica, que é a ayahuasca, é um chá, uma decocção, né? Tu ferve ali por bastante tempo em água, duas plantas. A folha de um arbusto, que é parente do café, que é a chacrona. O nome científico dessa planta é Psychotria viridis, né? Esse é o arbusto, a chacrona. Tu pega a chacrona e mistura com um cipó, que é conhecido como jagube ou mariri, nome científico Banisteriopsis cap. E a chacrona, dentro dela, tem uma molécula chamada DMT, né? A DMT é a dimetiltriptamina. E a DMT, ela é a molécula que faz esses efeitos aí que a gente conhece da ayahuasca, os enteógenos, aquela situação, né, que tu entra num estado de meditação extremamente profundo, aflora as coisas da tua mente, da tua cabeça, enfim, como tu colocou. A DMT é que faz isso. Só que a DMT, quando a gente ingere ela, por exemplo, se eu fizer um chá só da chacrona, né? Quando a gente ingere a DMT, ela é degradada por enzimas no nosso trato gastrointestinal. Tem umas enziminhas ali, eu falo que tipo uns Pac-Manzinhos, assim, que vão lá e come as moléculazinhas da DMT, né? Degradam ela, e daí ela não cai na corrente sanguínea, não é absorvida, não chega no cérebro, não faz absolutamente nada. Se eu tomar um chá só da chacrona, eu não vou sentir nada disso. Só que os povos indígenas, eles misturaram o tal do cipó, o jagube ou o mariri, e dentro desse cipó tem inibidores dessa enzima. Daí eles inibem esses Pac-Manzinhos que estão ali, fica tudo paradinho, vamos dizer assim, inibido, e assim a DMT fica livre para ser absorvida, cai na corrente sanguínea e chega no cérebro. É uma engenharia farmacológica. Hoje, né, a indústria farmacêutica faz isso. Tem medicamento para Parkinson que acontece isso. Por exemplo, tem uma substância que inibe outra para que uma possa chegar no cérebro e fazer o efeito no Parkinson, por exemplo. Então, é uma engenharia farmacológica descoberta há milhares de anos. Tentativa e erro é uma resposta, vai misturando uma amazônia de possibilidades até que acerta, né? Já foi feito os cálculos, assim, seria mais fácil tu ganhar na Mega Sena, sei lá, umas 10 mil vezes, se eu não me engano, do que tu achar essa combinação dentro da Amazônia. Então, é uma tentativa e erro bem difícil. Sim. Mas não é impossível, talvez, Sim, né? com certeza. Tem bastante tempo também. Tempo e às vezes questão de sorte também, né? Também, isso. Mas tem a questão do que os povos que descobriram isso contam. E aí que eu acho que é importante escutar, né? Eles têm as histórias dele, né? Tem diferentes povos que contam diferentes histórias. Um desses povos, os Runiquim, se eu não me engano, eles contam, né, que um indígena foi levado para dentro de um rio, por uma jiboia, e ele viveu lá por um tempo. E daí, lá nesse universo que ele estava, eles mostraram, ó, tu mistura aquela planta com aquela planta que faz isso, mas não é para te fazer, tipo, mostraram, se tu misturar acontece isso, mas tu não pode fazer isso. E daí teve uma época que ele quis sair desse rio, e daí teve toda ali uma questão que essas jiboias, esse povo não queria deixar ele sair, até que ele conseguiu fugir. E quando ele fugiu, ele misturou as duas plantas, fez, e é porque ele saiu muito mal, assim, né, saiu muito doente, vamos dizer assim, ele misturou as duas plantas, fez, e foi onde ele se recuperou e conheceu a ayahuasca. Nossa. Ok, Rafael, isso, né, é algo meio mitológico, tal, não é real. É que às vezes a gente erra em tentar interpretar de uma forma literal também, né, e
o que a tradição está querendo dizer é que eles fizeram uma comunicação com a floresta, entende? E porque eu não consigo me comunicar com a floresta, eu não entendo da minha visão aqui, né, ocidental, científica, eu não quero dizer que isso não é possível de acontecer. Eu não sei. Eles têm uma relação com a floresta que eu não consigo nem imaginar, eu não consigo nem conceber, entende? Eu não consigo, por um segundinho, assim, vou ver igual eles. Eu não consigo isso. Então, eu simplesmente colocar isso de lado, eu acho que é uma prepotência minha, assim, né? De achar que tudo é pela minha visão. Não, a gente vive num universo aqui muito grande. Então, assim, eles tiveram uma forma de comunicação que eu não consigo conceber, não consigo entender, mas é fato que funcionou, aparentemente, entende? Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente não pode ignorar, até de uma visão meio cética, tipo, eu sou ignorante para isso, eu não sei, mas eles conseguiram. E eles tiveram uma sabedoria para conseguir, que não é a minha sabedoria, é outro tipo de sabedoria, né? E fizeram ali algo que é uma tecnologia ancestral, misturar essas duas. Então eu realmente acho que foi muito mais fruto de algo que envolve algum tipo de comunicação que eu não conheço e não entendo, do que uma tentativa e erro. Eu acho que a tentativa e erro se encaixa muito na minha forma de ver as coisas, entende? Sim. Então, primeiro é isso aí, assim, eu acho que é isso que é importante, né? Que é uma forma também de respeitar e, enfim, de não anular as coisas, né? Em relação ao que aparece ali, ao que emerge, né? É muito mais da minha cabeça do que do espiritual. Eu, como cientista, psicólogo, acredito que sim, né? Tanto é que a gente fala que no contexto da experiência, o setting são importantes. O setting é o contexto ali, né? O lugar que eu tô, um lugar seguro, um lugar que eu me sinto bem, é um lugar confortável, tá numa temperatura boa, enfim, esse tipo de coisa, assim, como que eu me sinto ali. E o set é a minha cabeça, né? Como que eu tô chegando ali? Como que tá o meu estado de humor, as minhas memórias, tal? Eu acho que isso é extremamente importante. Vai muita coisa derivada aí. 99% da experiência eu acho que vem daí. Entende? E daí eu falo pelas minhas experiências, né? 10 anos também fazendo uso do chá da ayahuasca, não só pesquisando, mas fazendo uso. E daí, mas tem aquele 1%, assim, que até o meu Rafael pesquisador, sete caramba, cara, isso aqui parece que tá além até do que é meu, do que é de mim, entende? Então daí eu assumo a minha ignorância mais uma vez, nesses momentos. Eu acho que, repito sempre, né, aquela frase do Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que se põe nossa vã filosofia. Mas eu acho que sim, grande parte vem disso, do que é nosso, e é inclusive aí que eu acredito que eu posso trabalhar como psicólogo, né? Eu não vou estar trabalhando na espiritualidade, eu vou estar trabalhando na psique da pessoa, que aflora ali de uma forma bem interessante, bem vívida, e é como se eu com um bisturi conseguisse, de repente, trabalhar na psique dele. Ô, Rafael, mas assim, ó, ainda nessa questão do set da pessoa, que vem tudo da cabeça dela e tudo mais, né? E tem um setting que é do local onde que ela está ali. Mas existem experiências que uma pessoa A sentiu a mesma coisa do que a pessoa B, ou viu algo. Por exemplo, a experiência que eu te falei, que eu tive com ácido, que foi aquela imagem vindo toda assim, como se fosse dois ser, um do lado do outro, que meu amigo, em outro momento que não estava comigo, e nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca tinha falado para ele, ele também viu, e imagens também da internet que fazem esse Czinho e tudo mais. Mas não é sobre o ácido, é sobre a questão da ayahuasca. Existem experiências de pessoas que são muito parecidas, só que aí eu não consigo te dar certeza porque eu não tô na pele delas, eu não sei se ela já teve essas experiências. Por exemplo, a pessoa A nunca teve a experiência de conhecer um local. Ou nunca ouviu falar sobre isso. Talvez até possa ter visto um filme, isso daí ligou lá na cabeça e tudo mais, a mesma pessoa também possa ter visto. Mas como é que funciona isso de duas pessoas diferentes terem a mesma visão na ayahuasca? Isso seria mais uma ligação com o espiritual? Ou realmente está muito mais conectado, talvez até com uma ancestralidade da pessoa? Ou uma visão e um contexto parecidos que uma e a outra teve? Uma visão completamente cética, posso explicar pela coincidência também, né? Vamos pela cética, vamos andar pelo ceticismo e pela espiritualidade, vamos lá. Eu posso explicar pela coincidência, né? E se encerra meio que por aí, inclusive, a explicação. E eu acho, assim, dentro agora de algo que foge de comprovação científica, muito mais numa questão do que eu acho e sinto, talvez, a gente é muito ignorante sobre como a gente funciona ainda, eu acho, né? Como o que a gente é, inclusive, e talvez a nossa comunicação,
os nossos neurônios só se comunicam por neurotransmissores e transmissões elétricas, ou pode ter um campo elétrico, esse campo elétrico é fraquinho, ele pode ser um pouco mais forte, pode acontecer de se conectar com outro campo elétrico que está próximo a mim, em termos de energia, né? Já dando uma viajada aqui mais, o que a gente é para além da matéria, né? Eu não sei, eu sou ignorante, eu não sei, mas pode ser que a gente seja um pouco mais daquilo que a gente está vendo aqui, né, e sentindo. E se a gente for um pouco mais, até que ponto a nossa comunicação não pode ser afetada por isso, né? Aquele feeling pode ser uma memória, né? Eu vejo uma pessoa, sentir uma coisa ruim quando vi aquela pessoa, pode ser uma memória, ela se parece com alguém que eu não gosto, sei lá, mas pode ser algo mais também, por que não, né? Eu como cientista não ignoro isso. E daí duas pessoas, porque isso que tu falou é uma coisa que não é incomum, pessoas terem experiências semelhantes sem elas terem se combinado sobre isso. Às vezes pode ser que o contexto ali, né, no setting, uma certa música pode gerar pensamentos semelhantes. É uma possibilidade também de explicação, porque tem muito esse contexto musical, né? Mas pode ser que talvez haja algo mais, realmente. Assim, eu já vi isso com alguma frequência, assim. Eu já tive uma experiência dentro da ayahuasca de eu ter tido uma experiência e depois relatei essa experiência para uma pessoa, e depois de alguns minutos chega uma pessoa que não escutou o meu relato, né? E relatou uma experiência parecida, assim, de contexto, né? Qual foi o contexto, até colocando aqui, assim. Não falo muito disso, assim, para muita gente, muito menos num podcast, mas é que eu me sinto à vontade. Eu tive uma experiência que, na comunidade ayahuasqueira que eu frequentava, teve um jovem que faleceu. Entende? Teve um acidente, uma coisa nesse sentido, e faleceu. E, aquilo me marcou um pouco, assim, né? E daí, depois de um tempo, assim, na minha experiência com a ayahuasca, eu tive uma experiência em que eu tava junto com esse jovem. E a gente ali se comunicou, trocou ideia, dentro ali daquele estado de meditação profundo. E, foi legal, foi bacana, assim, naquele momento, pra mim. Mas eu não considerei isso como uma experiência real. Eu considerei isso como, né, memórias minhas ali em relação a isso. E daí eu falei sobre isso pro dirigente lá do local, pro cara, compartilhei com ele, nossa, hoje eu tive uma experiência que aquele rapaz lá, lembra, apareceu aqui na minha força e tal, a gente até trocou ali, enfim. E daí eu terminei de conversar, daqui a pouco chega um outro cara e chegou pro dirigente, não escutou, chegou de fora, assim, e ele falou assim, hoje, sabe aquele rapaz lá? Eu vi ele aqui hoje. Ele falou assim, daí o cara até, o dirigente só olhou pra mim, pra ele e falou, vocês combinaram, vocês estão me tirando, né? Daí eu só falei, poxa, não combinei, mas foi legal. De novo, pode ser uma coincidência, né? Uma pessoa em comum nossa, e a gente simplesmente teve aquilo, mas foi uma coincidência interessante. Ou pode não ter sido coincidência, e pode ser que a gente tenha se, de alguma maneira, conectado aí nessa energia dessa lembrança. Eu não descarto não, Ângelo, então eu acho que tem muita coisa que a gente ignora e que a gente querer explicar tudo, assim, talvez é um pouco de prepotência. É o que a ciência faz, né? Ela querendo ou não, ela não dá a verdade absoluta, né? Ela fala, é isso daqui, mas talvez lá no futuro eu possa estar errado, ou eu posso melhorar essa experiência, ou essa coisa que eu comprovei agora, né? Ela nunca é uma verdade absoluta. Sim, né? A sim. ciência não trabalha dessa forma. Mas pra ti, que é cientista, como é que funciona na tua cabeça ter essas experiências que são espirituais ou parecem serem espirituais, né? Eu vou colocar parecem aqui porque a gente tá conversando nesse lado científico também. Como é que funciona na tua cabeça de cientista? Fica difícil pra ti essa relação de olhar pra esse lado espiritual e também pra esse teu lado um pouco mais cético, mais científico? Sei. Como é que funciona isso? Já foi mais difícil, principalmente quando eu tinha um ceticismo maior, que eu tentava explicar as coisas a partir do meu prisma, assim, da minha visão, né? Então, daí, nesse momento era difícil, assim, porque tinha muita coisa que eu não conseguia racionalizar, né? Então, nesse momento foi mais... Hoje é muito mais tranquilo, assim, eu considero que eu tô bem resolvido com isso, porque eu assumi uma posição de ignorância, né? Eu acho que essa posição me ajuda muito. Então, quando cai nesse ponto, assim, eu assumo a minha posição de ignorância, que pode ser uma posição de ignorância como cientista, pode ser uma posição de ignorância como pessoa, ou pode ser uma questão de ignorância em relação à existência, o que a gente é de fato. Tipo, pode ser que tenha coisas aqui que tu não tem, teu hardware aqui não tem capacidade de processar, entende? Então eu assumo minha posição de ignorância e me sinto confortável com isso. Eu simplesmente vivo a experiência, curto ela e não tento racionalizar, não tento entender, né? Não tento explicar pra mim mesmo, nem pra ninguém. Então essa posição de ignorância me traz bastante conforto, assim. E daí eu não descarto nada nessa posição.
Eu não descarto nada. Pode ser tudo, inclusive nada. Uhum. Eu sempre falo isso, entende? Então eu não descarto nada nessa minha posição de ignorância, que é uma posição que eu tenho gostado. Cara, e eu aprecio muito isso, sabe? Uhum. Por muito tempo, eu fui aquele cara que tô certo, em alguns momentos ainda sou assim, mas é importante, a filosofia traz muito isso, né? Da ignorância, que também é muito importante pra você perceber que você sabe de tudo, mas também não sabe de nada, né? Não pode Sim, dar a verdade absoluta, só em algumas sim. questões que tu até pode e tudo mais. E porém depende ainda, né? Mas assim, ô Rafael, se tu puder contar um relato sobre a tua experiência na questão espiritual, com a Uhum. ayahuasca. Por exemplo, a tua primeira vez ou a mais significativa pra ti, qual que foi? Então, eu costumo não separar uma única experiência. Eu falo que é um conjunto de experiências que vai moldando e causando transformações importantes. É difícil, assim, colocar uma única experiência, né? Mas sim um conjunto de experiências. Eu vou falar, talvez, desse conjunto e depois posso pensar uma dentro do conjunto. Mas lembrando que ela faz parte de um conjunto. Sim. Mas assim, esse conjunto de experiências assim, que pra mim foram marcantes, interessantes, diferentes, aquela experiência que faz a gente, opa, o que é isso aqui? Esse conjunto de experiências foram me levando para um lugar de menos ceticismo, né? Eu acho que me colocando nesse lugar de ignorância, isso abre muitas possibilidades, assim. Então, aquele Rafael que começou a experimentar lá a ayahuasca lá no início, 10 anos atrás, um Rafael cientista, um Rafael talvez mais prepotente, né? Com mais certezas na vida. Esse Rafael foi dando lugar a um outro Rafael, menos cético, né? Com menos certezas. E, e aí, essa transformação, eu falo que me deu um presente muito interessante. Além de me colocar nessa posição, assim, de me assumir ignorante, ela me trouxe um. Eu tenho. É daquele. Eu tenho dificuldade de traduzir, né, em palavra. Porque me vem uma palavra que também está ligada a muitas Uhum. outras coisas que eu não gosto, uma fé, por Tá. exemplo, né? Não é bem essa palavra. Mas esse conjunto de experiências foi me deixando menos cético e eu passei de um local em que eu simplesmente descartava qualquer coisa metafísica, para além da matéria, espiritual, vamos dizer assim. E hoje chegou no momento de dúvida, opa, pode ter algo mais aí, Rafael, né? Naquele momento que eu comecei a me colocar na posição de ignorância. E hoje, cara, hoje eu digo que já não é mais dúvida também. É quase que uma certeza, assim, mas não é uma certeza do saber, é uma certeza do sentir. Onde eu realmente acredito, né, do acreditar que a gente tem algo para além da matéria, né? Eu realmente acredito que tem alguma coisa que eu não consigo compreender e nem quero, não é para esse momento, mas que inclusive a minha consciência pode continuar existindo para além da matéria, né? Então eu passei de um lugar de ceticismo para um lugar de fé, talvez, em algo, né? Pensando da perspectiva que fé é isso, tu acreditar em algo também, por causa desse caminho com a ayahuasca. E daí foi um conjunto de experiências, né? Um grupo de experiências que foi me levando por esse caminho. E tem algumas experiências pontuais que foram aquelas, assim, que marcam bastante. Assim, uma experiência que me marcou bastante é uma experiência que muita gente que passa por experiências com psicodélicos, não só com ayahuasca, sente isso, que é aquela experiência onde a gente tem uma desintegração, assim, do corpo, onde a gente... a morte do ego, né, que se Uhum. fala. Eu simplesmente não era mais um corpo, né? Até eu lembrava, ó, tem um corpo ali. Mas eu não sou, eu me dissociei do meu corpo totalmente, né? Assim, e ao me dissociar do corpo, sobrou algo ainda, entende? E aí aquilo caramba, cara, eu acho que eu sou isso. Eu não sou aquilo lá. Eu sou isso que eu tenho aqui agora, que não tem corpo, inclusive. E ao mesmo tempo eu era tudo, né? Então ali, um conjunto de experiências como essa, por exemplo, fez eu pensar, cara, eu acho que eu não tô só nos meus neurônios. Eu tô em algum lugar mais. Que ao mesmo tempo pode, tudo isso tá acontecendo dentro Uhum. dos meus neurônios. Mas é uma experiência tão inefável, assim, tão sem palavras, que que me fez colocar num lugar que, opa, eu acho que eu tô para além da matéria agora, nesse momento no que eu tô sentindo. E foi uma experiência linda, muito bonita, assim.
Então, eu não sei o que que é aquilo, mas eu acho que aquele lugar não precisa de um corpo pra estar lá. Sim. Ô, Rafael, tu falou uma frase muito massa, cara, que é a consciência além da matéria. Eu acredito, aí tu pode me corrigir se eu estiver errado, tu só falou isso porque em algum momento tu teve essa experiência lá dentro Uhum. e tu se deu a perceber sobre isso. Como é que foi essa sensação, caso tu tenha ela, tu tenha tido ela, como foi essa sensação de perceber que talvez a tua consciência vai além da matéria? E outra, aí a gente vai, eu sei que tu não disse que não precisa saber e tudo mais, e não é o momento agora, mas se a gente fosse filosofar, Uhum. se a gente fosse brincar com o mundo das ideias, o que seria isso pra ti? Da onde que viria a consciência, caso tu queira falar sobre? Da onde vem a consciência é a grande pergunta da neurociência, né? É, Onde que tá a consciência, né? Onde que ela tá, assim? Tem artigos e livros falando sobre isso. Antônio Damasio, um neurocientista, fala muito sobre isso. Ah, então, a consciência, cara, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu acho que ela é um conjunto complexo, construído, assim, a partir de muita coisa, inclusive da nossa parte neuronal. Mas talvez não só isso, eu não sei, não sei nem te responder, assim. É daquelas coisas que a é, gente. É difícil encontrar palavras, assim, né? Mas. E nessa experiência, né, eu senti a consciência para além. É porque realmente parecia que eu tava num lugar que era para além do meu corpo físico, assim. No começo até, como foi sentir isso, né? No começo até dá um pouquinho de medo, assim, né? O cara se assusta um pouco. Mas a partir do momento que tu consegue ali segurar esse medo, assim, uma certa surpresa, né? Que pode levar até pra um caminho de pânico, assim. Mas eu tava me sentindo tão bem, que foi muito tranquilo não entrar por esse caminho. Então, a partir do momento que passa essa situaçãozinha de medo, daí tu começa só a contemplar. E daí não tem, cara, não tem pensamento, não tem nada, é só experiência, é só sentir, assim. E ao mesmo tempo tem um racionalzinho, às vezes, ali falando, tem. pô, o que que é isso? O que que é isso? Tentando explicar, É, tentando tentando entender. explicar, e daí... Só que esse racionalzinho, ele vai indo, ele vai se afastando, fica uma vozinha tão baixinha, assim, que chega uma hora, some, e daí só sobra... E daí é aquela parte que eu falei, que só sobra o nada. Então, assim, cara, eu não faço ideia do que seja a consciência, de onde que ela vem, não faço ideia. Isso é eu acho que é um grande mistério, assim, nosso, né, da humanidade. Cara, é muito legal tu falar dessa forma, porque assim, ó, tu não tem a resposta pronta pra consciência. Até Aham. porque não tem como, né, cara? A Não, consciência não não. fica aqui, ou desse lado É, do verdade, é cérebro. isso Não aí. existe um eu, né? Se a gente parar É pra isso pensar, aí. né? Não existe um eu. Ô, Rafael, mas assim, ó, vamos... Eu gosto dessa questão de filosofar e questão do mundo das ideias, tá? Toda a forma que... tudo que a gente vê em um momento onde que a gente toma um psicodélico, ou a ayahuasca e tudo mais, que ela não é um psicodélico, ela é um psicodélico. Como é que É um funciona? psicodélico. Tá. A DMT, que tá dentro da ayahuasca, é um psicodélico clássico, né? Ah, sim. Entendi. Tá, então assim, ó, o que que acontece, né? Todas essas visões são através dos nossos contextos que a gente viveu, acredito eu, tá? Aí talvez tenha aquelas ideias da nossa ancestralidade que pode vir e tudo mais, tá. Mas agora no mundo das ideias, vamos supor, uma pessoa que nasceu em uma ilha, nasceu talvez de uma família, ok, pai e mãe, e ao decorrer do tempo só tem eles, os dois nessa ilha. E é uma ilha pequena, tudo ali que elas têm é para sobreviver, elas conseguem sobreviver o tempo possível. E elas descobrem essa planta. Será que o contexto dela, nessa realização dessa de tomar a ayahuasca, no caso da consagração, vai estar ligado ao contexto dela, Sim. somente a ele. E ela não poderia ir além disso, porque ninguém nunca falou sobre ir além. Então, realmente, todas as nossas capacidades de ter uma visão, uma alucinação e tudo mais, uma ilusão dentro dessa consagração, é justamente por causa do nosso contexto. Então, todas as nossas visões de Deus, de outros deuses, da espiritualidade, novamente eu quero voltar para aquela minha pergunta. Tudo isso só está enraizado ao nosso conhecimento. Então, seria um viés de confirmação todas essas nossas visões? Eu acho que grande parte, aquilo que eu te falei, grande parte vem disso, do que a gente tem de repertório, né, de experiências, de memórias e possibilidades criadas a partir das experiências e de memórias, né, que eu posso unir um pontinho A com um pontinho B e criar alguma coisa. Então, eu acho que muito vem disso aí, sim. Mas eu não descarto a possibilidade de vir de outros lugares Sim. também,
Mas, sim, eu acho que muito vem disso aí, por isso que eu acredito num potencial terapêutico gigantesco, né, de substâncias como essa. Eu posso entrar onde ninguém mais entra, É. né? E a partir desse lugar aí, eu consigo, de repente, trabalhar, né? Trabalhar com a minha ferramenta como psicólogo, que é a palavra, né? Sim. Ali, através da palavra, eu entro em lugares ali que foram evocados, vamos dizer assim, de uma maneira diferente e com uma possibilidade que eu posso ainda ressignificar essas evocações, esses lugares, né? Se for um trauma, eu posso ressignificar ele, criar um caminho neural diferente ali. Então, eu acredito que muito vem daí, mas eu não descarto ainda a possibilidade de algo para além daí. Tipo, será que a gente não tem uma consciência coletiva, Boa. né? Uhum. Tipo, se a gente tem uma consciência coletiva, eu consigo acessar coisas que não vem de mim. A gente tem uma memória coletiva, obviamente, né? Mas eu tô falando de um nível mais sutil ainda, né? Eu acessar essa memória, essa consciência, sem ser através dos livros, né? Do livro de outras pessoas e tudo mais. Eu acessar de uma maneira mais sutil. Eu não sei. É. Eu não sei, eu não descarto essa possibilidade, entende? Ô, Rafael, eu quero falar sobre essa tua questão da terapia. Porque tu é cientista, tu é psicólogo e tu vai agora trabalhar numa questão de terapia assistida com a experiência da ayahuasca. Isso. E também tu tocou na experiência mística ali atrás e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Mas como é que vai ser essa tua terapia assistida? Como é que ela vai funcionar? Então, acaba que no fundo usa o protocolo de terapia assistida, mas não é bem uma terapia assistida. Eu vou explicar por quê. Assim, que tem um protocolo, né, já estabelecido. Inclusive nos Estados Unidos, esse protocolo teve para ser aprovado um tempo atrás, que é um protocolo de psicoterapia assistida por psicodélicos. O que isso quer dizer? A pessoa, ela entra num processo psicoterapêutico, né, que envolve esse protocolo, tem ali sessões psicoterapêuticas de preparação, depois tem a sessão de psicoterapia assistida por psicodélico. O que é isso? Ela usa um psicodélico num ambiente controlado, com profissionais capacitados para estarem ali, para saber o que vão fazer ali. Nesse ambiente controlado, ela tem a experiência com o psicodélico, pode durar 4, 5, 6 horas, a depender do psicodélico. E durante essa experiência tem ali os psicólogos, né, que vão estar dando assistência para ela, caso ela precise, mas no geral é até aconselhável que deixe ela viver a experiência dela com o mínimo de interferência possível. E depois de ela viver a experiência dela, nesse protocolo, tu tens ali sessões pós, que são sessões de integração, onde tu integra aquilo que veio ali naquela experiência, né? E esse processo todo que envolve preparação, envolve a experiência com psicodélico, envolve a integração, é um processo de psicoterapia assistida por psicodélicos que tem sido estudado de uma forma que tem se mostrado, né, bastante eficiente para tratar, por exemplo, traumas, tratar depressão resistente, tratar, de repente, dependência a substâncias, né? Então tem essa ideia desse protocolo. O que eu vou propor, até vai ser, né, a ideia que seja a minha pesquisa de pós-doutorado, o que eu vou propor é aplicar parte desse protocolo na experiência com a ayahuasca, né? Então o que eu faço? A ideia é recrutar pessoas que queiram, que tenham escolhido fazer uma experiência com ayahuasca. Tipo, a pessoa, eu decidi, eu vou fazer uma experiência com ayahuasca. Nunca fiz e vou usar ayahuasca. Ok, essa pessoa, aí chegar até essas pessoas, né? Essa pessoa que quer passar por uma experiência com ayahuasca, se ela topa passar por um processo psicoterapêutico de preparação e de integração, né? E daí eu vou aplicar esse processo de preparação, ela vai lá, tem a experiência de ayahuasca, não vai ser assistida, não vou estar lá com ela, do lado dela, mas ela vai ter a experiência de ayahuasca, ela já ia ter de qualquer maneira, ela já tinha decidido fazer isso. E depois que ela sai dessa experiência, eu faço o protocolo de integração. E aí eu vou pegar um grupo de pessoas que teve a experiência com ayahuasca e passou pelo protocolo de preparação e de integração e comparar com pessoas que foram só para a experiência com ayahuasca pela primeira vez, sem ter o protocolo de preparação e integração. E eu vou fazer algumas medidas relacionadas à qualidade de vida, ansiedade, depressão e a experiência mística que tu falou e vou comparar, né? O pessoal que passou pelo protocolo teve, de repente, mais ganhos em relação a isso que eu estou avaliando, se comparado com o pessoal que não passou pelo protocolo? Essa é a pergunta. E a questão da experiência mística, né? Hoje a gente tem questionários validados que avaliam a experiência mística numa experiência com psicodélico, porque numa experiência com psicodélico a gente pode ter essas experiências que são ditas como espirituais, essas que fogem à razão, né? Experiências místicas, vamos dizer assim. E há hoje um entendimento, né, por parte da ciência, de que quanto mais intensa a experiência mística que a pessoa teve, maior o impacto lá num score para diminuir dados relacionados à depressão, para diminuir índices relacionados à ansiedade. Então, essa intensidade da experiência mística parece que é importante. Tipo, a pessoa vai lá e fala, pô, eu encontrei com Deus na minha experiência.
tão forte que foi. Essa experiência tem um potencial maior de ter um efeito, parece, antidepressivo, ansiolítico. Então eu vou também avaliar a experiência mística para ver o quanto essa experiência mística teve de impacto, né, ali no que eu estou propondo. Vai que a experiência mística é que tem impacto e o meu protocolo nem tem grandes impactos. Eu não sei, né? Não, o protocolo tem impacto também. Eu não sei, daí a resposta eu não sei. Para isso que eu vou pesquisar. Mas é mais ou menos essa ideia, assim, de avaliar pessoas que vão passar pela experiência com ayahuasca dentro de um protocolo já estabelecido de preparação e integração, né, para essa experiência e dessa experiência. Ô, Rafael, mas assim, ó, o que mais a ayahuasca consegue curar no meio terapêutico? Então, Curar tem... não, né? Tratar, né? Que tem cura é isso. uma palavra difícil e forte, né, às Sim. vezes, e sobretudo quando se fala de doenças neuropsiquiátricas, muitas vezes. Então, o que a ciência tem mostrado, né, que a ayahuasca tem um potencial interessante, assim, depressão resistente, sobretudo depressão resistente. Resistente é aquela que não consegue tirar nem com remédio forte, nem nada, né? Não responde a nenhum medicamento. Nenhum tipo de medicamento. E é bastante gente que está nesse grupo. A depressão hoje afeta, se eu não me engano, 300 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, né? Tá. E dentre essas pessoas que têm depressão, mais ou menos 1/3, há estudos que mostram até mais, até 40%, não responde a nenhum antidepressivo. A nenhum medicamento para depressão. Elas começam tomando um antidepressivo, não tem resultado, vão para outro, não tem resultado, enfim, passam por muitos antidepressivos e nenhum responde. Então, essas pessoas, né, estão nesse grupo de depressão refratária à medicação, né? Não responde à medicação. Esse tipo de pessoas, que é a mais difícil de tratar, a ayahuasca tem tido bons resultados, né? Tem um estudo do professor Draulio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e todo o pessoal dele lá, muito bacana, que foi o primeiro ensaio clínico randomizado duplo cego com ayahuasca no mundo, até acho que o primeiro com psicodélico, no geral, se eu não me engano. Que um ensaio clínico duplo cego é aquele que parte do grupo das pessoas ganham um medicamento e outra parte ganha um placebo, uma farinha, né? E é difícil fazer isso com psicodélico, porque tu vai saber em que grupo tu tá, entende? Inclusive esse é um desafiozaço de estudar ayahuasca, psicodélicos. Tu não tem como cegar o experimento. As pessoas vão saber, quem tá acompanhando vai saber o que recebeu. Então isso é uma coisa, até nisso, entende? O psicodélico, a ayahuasca não se encaixa nessa caixinha da ciência, vamos dizer assim. Nossa. Então é um desafio. Mas esse pessoal, eles conseguiram, fizeram um placebo ativo lá, que dava uns enjoo, algumas coisas parecidas, e as pessoas nunca tinham usado ayahuasca, então elas não sabiam o que esperar, então deu para enganar um pouquinho. 40%, se eu não me engano, das pessoas que estavam no grupo placebo achavam que tinham tomado ayahuasca. É um número legal, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo com ayahuasca, pegaram algumas pessoas, eu não lembro o número de pessoas, que tinha depressão resistente, esse negócio todo, que não respondia a nenhum medicamento, né? E trataram elas com ayahuasca e eles tiveram resultados muito interessantes em relação à diminuição desses scores, né, de depressão. E eram pessoas com depressão resistente. E foi um resultado que foi rápido, tipo, um dia depois já tem efeito antidepressivo. Antidepressivo não acontece isso. Tu precisa de 20, 30 dias para ter um efeito antidepressivo, né? Então, um dia depois tinha efeito antidepressivo e esse efeito se manteve por 6 meses. Caraca, Até muito 6 tempo. meses. Só com uma única Uma dose? única dose. Caraca. Entende? E a gente vê na prática, assim, né? Quem frequenta as cerimônias e tudo mais, esses lugares, chega muita gente, assim, com depressão, não tem aquelas pessoas que tentaram tudo, e inclusive suicídio, muitas vezes, Sim. e que daí estão ali como uma última alternativa. Eu já tentei de tudo, nada certo, fulano, meu amigo, me falou que de repente isso aqui pode me ajudar, e chega lá completamente desacreditado e tal, e começa aos pouquinhos a transformar a vida. A sair daquela depressão, pelo menos daquela maneira ali, né? Não estou dizendo que ela se livra da depressão, mas ela passa a conviver, de repente, com aquela condição de uma maneira mais interessante. Então, assim, para depressão refratária, eu diria que possivelmente é onde é mais promissor, né? Tem que estudar protocolos, talvez, e tudo mais. Estudar melhor isso, né? Como otimizar isso sem gerar problemas, inclusive. Outra questão que tem resultados muito interessantes é para dependência às substâncias. Rafael, eu vi tem muitos relatos sobre dependência de cocaína, principalmente. Tem de cigarro também, já ouvi falar. Sim. Cannabis deve ter, provavelmente, também, né? Todo esse tipo de dependência. E que as pessoas passam a não usar mais aquele tipo de substância. Mas aí a minha pergunta é, antes que tu continue a falar de outros tratamentos. Isso acontece mais por uma questão de ela perceber algo ruim de fato? Por exemplo, tira o ego dela de fora e percebe o quão ruim isso? Ou é algo
muito mais além. Aí, de novo, a gente cai naquela questão de espiritualidade, onde que a gente não é algo tangível. Sim, E talvez ela sinta até vergonha. Por exemplo, na religião, né, a evangélica ou a católica, tem muito disso, né? Da pessoa tá fazendo algo errado e ela olha para Deus ou para a religião, ela sente vergonha daquilo, de estar sei. fazendo. E é algo bom, com certeza, né? Tem outra forma de explicar isso, mas é algo parecido com isso, seria? Então, aí eu iria muito mais por um caminho até mais científico Uhum. mesmo para explicar isso. Em relação à dependência, todas essas substâncias parecem ser realmente promissora, algumas talvez mais do que outras. A ayahuasca, por exemplo, para a questão do álcool, eu acho que é onde ela mais funciona é na questão do álcool, né? Hum. Pessoas que são dependentes de álcool, a ayahuasca, eu acho que é uma ótima possibilidade, porque a ayahuasca não combina com álcool. Entende? Aí até eu tenho um interesse científico de entender se é algo neurobiológico ali que faz tu sentir o efeito do álcool de um jeito diferente, mais aversivo, mais ruim, e naturalmente tu vai se afastando do álcool, porque é isso que acontece, naturalmente as pessoas vão se afastando do álcool, quem consome ayahuasca, ou se é algo mais da psique mesmo, que pode perceber o quão aquilo tá fazendo mal, não que não percebia antes, mas percebe de um jeito diferente, né? De um jeito que realmente, opa, impacta ali, né? Eu acho que pode ser as duas coisas, mas no caso ainda da ayahuasca e do álcool, eu acho que tem algum tipo de interação, não sei se farmacocinética, sei lá, que faz a pessoa começar a ter uma certa aversão ao álcool. Então, assim, ayahuasca e álcool não combina. Se a pessoa começa a tomar ayahuasca com certa regularidade, uma vez por mês, ela vai, por exemplo, depois de um ano, certamente ela diminuiu em muito o consumo de álcool na vida dela, naturalmente. Mesmo que não seja isso que ela está procurando. Entende? E se a pessoa começa a usar álcool, ela não vai usar ayahuasca, porque daí ela vai ter experiências ruins na ayahuasca também, entende? Então, tanto é que é uma indicação, né? Vai para uma experiência com ayahuasca, naquela semana ali, né, evita álcool, né? Não dá uma interação muito legal, entende? Então, assim, ayahuasca e álcool eu acho que é muito promissor para tratar pessoas que têm dependência de álcool, mas vi já muitas pessoas também com dependência a outra substância, cocaína, muitas pessoas, de novo, né, aquelas pessoas que tentaram de tudo, foram internadas e tudo mais, principalmente a família, né, levando assim, ó, ajuda aí o meu filho, a minha filha, a gente não tem mais o que fazer, falaram que aqui de repente pode ajudar, pessoas que através da ayahuasca conseguiram controlar a abstinência, conseguiram ficar mais tempo abstinente, trabalhar melhor isso, né, e outras substâncias, o cigarro talvez seja a mais difícil de todas, assim, que mesmo a ayahuasca, a pessoa continua fumando cigarrinho, tanto é que é permitido fumar cigarro, né, durante a cerimônia, tá? Porque a gente sabe que uma pessoa que é dependente de cigarro é difícil de ficar ali 5 horas sem cigarro, vamos dizer assim, né? Então é Sim. permitido. É a droga mais difícil de largar, né? Então, mas assim, pra dependência, Ângelo, eu acho que é muito promissor e tem muito que estudar. Eu tenho algumas pesquisas nesse sentido. Tem uma pesquisa com o Guilherme, um doutorando ali da Unesc, o professor Eduardo, que é o orientador dele, em que a gente testou a ayahuasca em um modelo de dependência de álcool em animais e teve resultados muito interessantes. Tem várias pessoas em vários lugares, assim, cientistas, estudando realmente essa questão com álcool e tem resultados bem interessantes. Então eu acho que, assim, esse é um caminho que a gente pode explorar melhor, porque pode sair coisa bacana daí. Pô, que massa. Mas assim, ó, eu acho que... Aí eu já vou responder minha própria pergunta, mas eu quero saber de ti. Aham. A ayahuasca poderia servir de muleta também? Ou a ayahuasca ela é muito complicada de ficar usando toda hora para que ela se livre de algum outro problema? Por exemplo, a É. pessoa vai ali para tentar resolver o problema com a cocaína. Só que ela gosta tanto, ela acha tão interessante que ela acaba usando isso de muleta. Ou muleta espiritual, ou muleta para se sentir bem. O quão isso é prejudicial ou se isso é possível? Então, uma questão interessante, né, que tu traz nessa colocação é sobre a ayahuasca ou psicodélicos, enfim, tá assumindo uma posição ali de substituição daquela substância, né, como, sei lá, não é mais dependente de álcool, mas é dependente de ayahuasca. Então, primeiro, psicodélicos não causam dependência, né, isso é um fato científico, enfim, muito estabelecido. Psicodélicos não causam dependência, não há um uso compulsivo de psicodélicos, assim. Não é, por exemplo, a pessoa que é dependente de álcool, ela acorda de manhã querendo já beber, né, algo com álcool. A pessoa dependente de cigarro, ela acorda no meio da madrugada para fumar um cigarro. Muitas vezes tem essa compulsão, essa vontade. Psicodélicos não vai acontecer isso, assim. Tu vai usar ayahuasca agora, tu vai querer ficar um tempo sem usar, provavelmente, entende? E qualquer outro psicodélico também. Então, é muito seguro desse ponto de vista, né? Não há uma substituição de uma compulsão por outra. Não. Pode ser um conforto. A pessoa precisa ir toda semana na ayahuasca para não usar cocaína, né? Tá, de certa forma, usando aquilo ali como
chamar de muleta, como tu falou, não sei se essa seria a melhor palavra, mas é uma substituição ótima, né? Tu tá usando uma substância que não leva a um uso compulsivo, uma substância que num ambiente, né, com um mínimo de responsabilidade não vai ter grandes problemas, e tu tá fazendo uma comunidade nova, porque tu estás... A questão da dependência envolve muito isso, né? Memórias, contexto. Então, tu passava a estar sempre junto com um pessoal no fim de semana que bebia muito, que da bebida ia pra cocaína e tal, e de repente tu começa a fazer um novo grupo de amizade, onde eles estão se encontrando lá num contexto onde não tem álcool nenhum, onde não tem droga, eles tomam um chá, escutam umas músicas, né? Falam sobre Deus e tal. Enfim, é uma substituição bem interessante para a pessoa que quer sair da droga, né? Porque se tu quer sair da droga e continua nos mesmos locais, vai ser complicado, não vai ser difícil de sair. Então, assim, eu acho que é uma forma de tu mudar ali o contexto da tua vida, e ainda assim, a ayahuasca tem muito esse efeito, né, neurobiológico da neuroplasticidade, ela remodela as sinapses e tal. Então, tu tá mudando já de vida, e tu usa algo que ajuda a remodelar as sinapses, pô, perfeito, que ótimo. Sim. Ô, Rafael, eu quero falar sobre essa parte da sinapse e aprender coisas novas, porque tá muito ligado, né? Isso. Sim. Mas antes eu queria falar pro pessoal aqui para se inscrever aqui no canal, porque eu tô querendo muito chegar a 100 mil inscritos. Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também, que é muito importante. Eu posto 2 vídeos todos os dias aqui, que são os episódios, e 2 cortes também, um de cada episódio, tá? E eu tô louco para chegar a 100 mil inscritos, tenho certeza que vocês vão me ajudar. E se você gostou desse conteúdo, envia para aquela pessoa que tá afim ou está curiosa sobre ayahuasca, tá? Envia para ela que eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas agora eu queria falar sobre a questão da overdose, antes de ir para sinapse. Existe uma quantidade prejudicial da ayahuasca? Os psicodélicos têm que ter um cuidado pelo fato de que experiência ele vai causar na pessoa, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que nunca usou ayahuasca na vida e ela vai num lugar usar pela primeira vez. Aí tem lugares que fazem um trabalho responsável e tem lugares que fazem um trabalho não muito responsável. Aquele lugar que faz um trabalho responsável, ele vai fazer o quê? Como ele não conhece essa pessoa, como a própria pessoa não se conhece ainda no efeito da ayahuasca, ninguém se conhece ali, né? E a pessoa não conhece a ayahuasca, inclusive, ele vai dar um pouquinho só de ayahuasca, vai sentir o que a pessoa sente e tal. A pessoa não sentir. É preferível a pessoa não sentir nada na primeira vez do que ela sentir errado. Entende? Não sentiu mais um pouquinho, vai com calma, tal, pra ir conhecendo. Porque tem pessoas que são mais sensíveis, outras que são menos. Tem pessoas que um pouquinho já é o suficiente. Tem outras pessoas que precisam um pouco mais. E daí essa mesma pessoa, de repente, decidir num lugar que não faz um trabalho muito responsável, a pessoa dá um copão de ayahuasca pra pessoa. Né? Ela vai morrer? Muitíssimo provavelmente não. Do ponto de vista físico, é relativamente seguro. Né? Tem algumas interações que requer cuidado, tipo se usa antidepressivo, se usa alguns outros medicamentos. Tem algumas interações que podem ser perigosas, sim, né? Se tem alguns problemas de saúde, cardiovasculares e tal, tem que ter uns cuidados. Mas, no geral, é relativamente seguro do ponto de vista físico. Então, a pessoa recebe aquele copão, ela vai morrer? Muito provavelmente não. Mas ela pode ter uma experiência, né? Muito forte, uma bad gigantesca, assim, uma experiência até mesmo traumática, que ela pode sair dali pior do que ela chegou, né? E daí, esse é o perigo, entende? Tu tens que ter cuidado. Se tu vai mergulhar num lago que tu não conhece, pô, procura conhecer esse lago primeiro, né? Sim. Se tu não sabe nadar, principalmente, né? Ô, Rafa, cara, assim, ó, agora eu fiquei curioso. Porque assim, ó, eu tive a minha experiência, né? Acabei de citar com ácido, né? Que é o famoso doce. E eu sempre usei de forma recreativa com meus amigos, nunca foi de uma forma meio avacalhada, sabe? De Sim. extravagar e tudo mais. Sempre foi de forma recreativa pra jogar um videogame, saca? Uhum. Só que teve um momento em que eu tomei e eu não tive uma bad trip, mas depois que eu passei mal, eu tive a bad trip. E de lá eu fiquei com muito medo de, cara, ficar daquele jeito pra sempre. E um amigo meu que estava sóbrio, que ele não toma, ele ficou lá do meu lado o tempo todo falando que tava tudo bem, que tava tranquilo, alguém pra me acalmar. Uhum. Só que naquele momento eu achei que eu nunca mais ia voltar. Sim. E assim, ó, aí eu fico pensativo. Que tu falou de traumas também, que a pessoa pode acabar sendo traumatizada lá. Será que em algum momento da ayahuasca, de tomar uma quantidade maior, ou até mesmo de ficar tomando toda hora, aquilo ali não vai desencadear algo na cabeça dela que seja algo ruim? Porque toda vez que eu vejo as pessoas falando da ayahuasca, é sempre algo muito bom, ou sobre, vomitei, tive diarreia, passei mal.
nunca é algo traumático, nunca é algo que realmente acaba com a vida da pessoa sem ela ter aquela questão da esquizofrenia. Sim. Tá? Eu não estou falando disso porque quando a pessoa tem uma tendência a ser esquizofrênico, muito provavelmente vai desencadear ali e aí ela vai estar naquele sofrimento. Mas eu estou falando de uma pessoa sadia, uma pessoa tranquila, que não tem uma predisposição a ser esquizofrênico. Essa pessoa pode acabar tendo algum problema na psique dela? Então, se a pessoa reforçando aqui, né, isso que tu trouxe que é importante, é contraindicado completamente para pessoas com esquizofrenia, com histórico de psicose, enfim, na família, inclusive, né, tem que ter um cuidado. Pessoas com transtorno bipolar também não é indicado, tem que ter um cuidado muito importante nesse sentido. Então, essas pessoas pode gerar problema o uso, por isso que é contraindicado. E pessoas que não estão inseridas nesses grupos, né, pode dar problema? Assim, pode dar experiências muito ruins e que tem impactos depois, mas não aqueles impactos assim completamente duradouros. Mudou, a pessoa não tinha algo e passou a ter algo muito ruim, assim. Não é assim, mas eu conheço sim pessoas que tiveram experiências muito ruins numa primeira vez, geralmente usando nesses locais que fazem um uso não muito responsável, né, que oferecem não de forma muito responsável e que nunca mais voltaram. Né, que não tiveram mais coragem de voltar. Foi uma experiência tão impactante nelas, assim, tão negativa, que elas não tiveram mais coragem de voltar. Entende? Então, isso acontece sim. Já ouvi relatos, recentemente ainda ouvi um relato de um cara que ele foi uma vez, em uma semana pela primeira vez, foi num lugar, né? E tomou lá ayahuasca e foi maravilhoso. A primeira vez dele, ele se sentiu muito, muito bem. E daí se empolgou e já foi na semana seguinte de novo. Tá. Se eu sou essa pessoa que tá oferecendo ayahuasca para esse cara, né, com as coisas que eu conheço, que vem da ciência, vem do mundo ayahuasqueiro também, nessa segunda semana o que eu ia falar para ele? Não, cara, espera mais um pouco. Pra quê? De novo. Eu sei que foi muito bom, tal, é isso aí, mas vamos lá, senta um pouquinho mais tudo isso, né? Vamos deixar aí passar um mesinho pelo menos, talvez, né? Eu ia conversar com essa pessoa melhor. Não teve isso, ele chegou lá, tomou um copão, na segunda vez ele teve uma experiência mega traumática, mega traumática. Ele falou que até hoje o impacto positivo da primeira experiência foi muito importante na vida dele, que mudou um bocado de coisa lá, fez ele rever, mas ele nunca mais voltou, porque na segunda teve uma experiência muito ruim, que ele teve medo de não voltar mais, aquele negócio clássico. E não teve depois nenhum suporte também, né? Então, assim, não foi algo que ele, né, eu encontrei ele num ambiente de trabalho, ele executando o trabalho dele de uma maneira, né, muito bem, inclusive. Então, assim, não foi algo que impactou de uma maneira muito ruim. Mas ele falou que ele ficou uns 3 meses tendo alguns episódios de pânico, ansiedade, né? Que realmente pode acontecer. Né? A pessoa ter um episódio de pânico e tal, depois ele ficou muito sensibilizado com aquela experiência, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, pode ter problemas. Uma ansiedade aumentada, um episódio de pânico, que provavelmente em algum momento vai sair. Mas tudo vem, de novo, de um uso não muito... As pessoas não sabem o que estão fazendo, nem de um lado nem de outro, né? Esse é o problema. E outro ponto importante que eu reforço aqui, né? Que é eu trabalho não porque eu realmente acredito, e é um acreditar aqui com base em ciência, que se tu puder fazer o uso de ayahuasca, esse tipo de coisa, amparado por um processo psicoterapêutico, isso ajuda muito. O processo de preparação vai te preparar para um momento como esse, entende? E o processo de integração vai te dar um suporte, se necessário. Então, é como se estivesse com um coletezinho de salva-vida ali, né? Tu tá muito mais protegido e ainda mais tu pode aprender coisas que vão te ser úteis do ponto de vista psicoterapêutico. Então, assim, pode ter experiência ruim sim, pode durar um pouco mais essa experiência ruim, mas, no geral, pessoas que tomaram errado e não tiveram nenhum suporte. Tu saberia me dizer qual foi a experiência que esse rapaz teve? Ou ele não chegou a te falar? Ele teve uma experiência dessa, assim, meio psicótica, assim, né? Ele achou que não ia voltar mais, que tinha ficado louco e não ia voltar mais, como ele mesmo diz, usando as palavras dele. E muita ansiedade, né? Uma crise de pânico na hora, assim, tudo meio que misturado. Os pensamentos ficaram muito desorganizados. Isso acontece, pode acontecer na ayahuasca. Realmente, geralmente acontece quando a gente já tá um pouquinho mais ali, né? Naquele meio. E daí tá um pouquinho preparado para receber isso, mas pode acontecer no início também. Sim. Dependendo da quantidade que tu usa. E falando em experiência, tu conseguiria explicar como é que é a experiência de tomar, por exemplo, o que tu sente no comecinho, o que tu vai sentindo,
tu vê as coisas, porque normalmente as pessoas sempre falam, eu vi Deus, Sim. eu estava conversando com tal pessoa, mas na maioria das vezes eu acredito que as pessoas que assistem esses vídeos pensam, tá, ele estava realmente verbalizando com outra Ai. pessoa no mundo físico, ou ele estava de olho fechado e estava vendo, ou ele estava de olho aberto e tudo acontecia na mente dele. Como é que é essa experiência de fato da ayahuasca? Então, a experiência de ayahuasca é uma experiência de meditação profunda, é por isso que se fala um enteógeno, né? Tu mergulha para dentro de si mesmo. Enteógeno é tipo um Deus dentro de ti, tu encontra. Então, é uma experiência de meditação muito profunda. Tu consegue chegar no estado de meditação que tu normalmente não consegue, né? Sem aquela substância ali. Para essa experiência, tu precisa de concentração, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de entrar nessa experiência. O pessoal do meio da ayahuasca fala a força, sentiu a Tá. força, né? A força quer dizer tu entrou na experiência e tal. Tem gente que tem dificuldade de entrar na força, de sentir a experiência, porque é uma experiência de concentração também. Tu tem que parar, ficar quietinho, fechar o olho, se aquietar e ficar quietinho ali, se concentrar. Quanto mais tu se concentrar, mais forte tu entra nessa experiência. Então é uma experiência de concentração. Quem tem dificuldade de se concentrar, talvez tenha dificuldade de entrar na experiência. Dependendo da quantidade que tu usa, vai entrar de qualquer jeito, vamos dizer assim. Daí pode entrar até meio errado, como a gente falou. Então é uma experiência de concentração, inclusive na preparação eu falo muito sobre isso. Já meditou? Já parou um minutinho que seja pra ficar sentadinho, quietinho? Porque tu vai parar lá horas para ficar sentado. E se tu praticar isso antes, se tu exercitar isso antes, talvez tu consiga entrar lá na experiência com mais facilidade, entende? Porque é uma experiência de concentração. É uma experiência onírica, eu diria assim. Parece um sonho, só que um sonho lúcido, né? Tu tá ali, é muito parecido com um sonho. Inclusive o pessoal tem estudado, tentado entender sonhos a partir de experiências como a da ayahuasca. Que até envolve o DMT, que a gente pode falar ali. Porque a gente entende pouco sobre a neurociência do sonho. Por que no sonho a gente tem aquilo, né? Por que o sonho é daquele jeito que todo mundo sabe, né? Aquelas visões, a gente parece estar vivendo o negócio ali. Então, a ayahuasca é muito parecido. E será que é liberado a mesma molécula no nosso cérebro que tem na ayahuasca? Tem essas questões, né? A diferença é que no sonho parece que é real, né? O sonho, quando a gente está sonhando, parece que é real, né? Tem os sonhos lúcidos também, que a gente sabe que tá sonhando, mas no geral eles parecem estar real. Só que quando a gente acorda, a gente sabe, pô, aquilo era um sonho. Na experiência da ayahuasca, talvez essa sutileza é que muda um pouco. Tu tá na experiência da ayahuasca, é uma experiência onírica, mas tu sabe que tu tá nela ali. Tu sabe que tem uma vida ali fora, tu sabe, né, no geral quem tu é, tu sabe tudo certinho. E quando tu sai, é menos a separação entre sonho e acordado, tipo, no caso da ayahuasca, ela é um pouco menos, ela é mais sutil entre experiência ayahuasca e experiência sem ayahuasca, se mistura mais. Então é uma experiência onírica e tem estágios para chegar nesse momento de meditação profunda, assim, né? No começo tu vai sentindo algo muito mais físico, né? Às vezes começa por um relaxamento físico, bem físico mesmo. Formigamento, assim. talvez. Dependendo de algum formigamentinho, assim. Tu vai sentindo o corpo um pouquinho mais relaxado. Nessa subida, né? A gente fala que tá subindo ali, né? Naquele estágio de consciência. Às vezes tá um pouquinho carregado, pode, né? Às vezes demora um pouquinho para subir, se tá muito carregado, então pode vir um mal-estar no começo ali, principalmente. Vem um enjoo, às vezes precisa botar para fora, precisa vomitar. É porque os componentes do chá, né, alcaloides e tal, tem esse potencial de causar enjoo. É uma coisa que não é muito bem-vinda pro nosso trato gastrointestinal, vamos dizer assim. E daí vai vomitar, pode ter diarreia, enfim, um bocado de coisa. Pode fazer algumas limpezas, né, que a gente chama emocional, começar a chorar muito, a pessoa chora, ou ri, sorri muito e tal. E daí depois, às vezes, de passar por esse momento mais, assim, de turbulênciazinha ali, que envolve essa questão física, tem um aumentinho na frequência cardíaca, na pressão arterial. Depois tu chega nesse estado aí de meditação profunda, que atinge um platô, assim, e daí tu fica ali, e daí ali o universo é o limite, né? E o pós? O que acontece ali quando já tá diminuindo? E outra, no ácido e também, se eu não me engano, talvez no psilocibina também aconteça isso, que são chamada... No ácido eu sei um pouquinho melhor, psilocibina, que é um nome difícil, que são os cogumelos. Eu já tive experiência 2 vezes, mas eu não me lembro de ter ondas, né, que são muito comuns, que acontece muito. Existe essa questão de ondas, ou seja, a pessoa tá lá no pico, vai uma experiência muito forte, e do nada parece que acabou, só que aí depois volta? Como é que é a experiência nisso? Pode acontecer. É assim, né? Ela vai lá, tem um platô, né? Tu fica ali naquele momento, depois vai diminuindo, naturalmente. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E até tu começa, ok, tô voltando aqui, né? Tudo certo. E só que o que acontece? Lembra que eu falei? Experiência com ayahuasca, com os psicodélicos no geral, envolve muito uma experiência de concentração. Sim.
Então eu vou falar por mim. Tipo, eu já tive vai lá, sobe, fica nesse platô, começa a diminuir, daí começa a diminuir, às vezes eu saio um pouquinho da cadeira que eu tava, vou lá num cantinho, converso com um amigo, com outro e tal. Depois agora eu vou voltar a sentar lá, né? Escutar as músicas. Tem essa questão musical que é muito importante na experiência. A música é muito importante. Daí tu senta lá, fecha o olho, se concentra, às vezes uma determinada música que acaba tendo uma relação contigo emocional e tudo mais. E se tu se concentrar, tu volta para aquele lugar lá. Tu entra de novo, ou seja, teve o aumento de novo, né? Então tu tá num estado sensibilizado que se tu conseguir se concentrar, tu pode voltar para aquele lugar, né? Eu acho que a gente conseguiria fazer isso através da meditação, inclusive. Só que é mais difícil, exige anos de prática, talvez, um bocado de coisa, assim, né? Mas é isso, é um estado de concentração. Então, tu pode voltar para lá. E como tá falando ali no pós, assim, como é que funciona, assim, depois? A pessoa, ela fica meio perdida, porque talvez as pessoas tenham até um receio, né, do pós. Tá, ali no momento, ok, eu tô entregue, beleza. Tá, e depois quando tá acabando? Como é que eu sei que tá acabando? Depois eu não vou ficar com aquela neura por um bom tempo. Por exemplo, tu falou ali que o rapaz, ele ficou 3 meses, eu acho que foi, né, com aqueles sintomas. Só que aí ele teve uma experiência muito ruim, né, com certeza. Mas Sim, para aquela sim. pessoa que teve uma experiência ok, ou até mesmo boa, como é que funciona para ela lá no finalzinho já? Então, no final, tu vai, né? Tu vai estar. Eu não falo igual como chegou, porque geralmente a gente vai estar melhor do que quando chegou na experiência, né? Vai estar mais leve, vai estar menos ansioso, vai estar mais tranquilo, mas tu vai estar tudo ok. Pronto, inclusive, para eventualmente pegar um carro, voltar para casa, tal. Vai estar tudo certo nesse sentido, assim. Entende? Então, esse pós, ele vem gradativamente e é bem tranquilo. Relativamente tranquilo. Mas ainda assim se fala, né? Até na integração, a gente às vezes fala, né? Evitar tomar decisões, assim, muito drásticas ali, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois. Sei lá, a pessoa teve uma experiência lá que não tá feliz no trabalho, eu vou pedir demissão segunda-feira. Não, calma aí. Vamos esperar assentar isso um pouco mais, né? Por isso que a integração é importante, né? Tu vai discutindo ali, não que ela não possa tomar essa decisão e não que essa, de repente, não seja, inclusive, a melhor decisão, mas não toma naquele calor ali, dá uma sentada, dá uma esperada. Mas, no geral, a pessoa sai tranquila, no geral, né? Sai bem, se foi uma experiência boa, se ela foi bem acolhida, se ela, né, teve um trabalho responsável ali. Isso costuma ser bem interessante, assim. Sobre o quanto pode durar, né? Tanto uma boa quanto ruim, eu tenho uma experiência minha, assim, que eu acho interessante. A minha primeira experiência com ayahuasca, ela foi uma experiência forte, eu tive vômito, tive já quase que uma desintegração, assim, do corpo e tal, mas não foi uma experiência ruim, não. Foi uma experiência interessante, legal. Teve a parte do vômito que eu lembro que eu fiquei um pouquinho assustado, assim, no Imagino, deve ser bem começo. ruim, né, cara? Sim, e era ruim, eu fiquei meio assustado. Mas foi tudo dentro de um normal, assim. Mas no dia depois, eu senti uma ansiedade muito forte, assim. Um pânico, até eu diria, né? E foi tão forte, que eu cheguei a pensar assim, nossa, cara, o que eu mexi aqui, né? O que eu fiz aqui? Se isso não passar, vai ser ruim. Mas, tipo, no outro dia já passou, tal, voltou ao normal, assim. Mas aquele dia após ficou ali uma coisa que nem sequer entendo, assim. Mexeu com algo ali que não tava dentro da minha consciência, assim, pelo menos, né? Do que eu poderia racionalizar. E daí, passou uns 2, 3 meses, veio a oportunidade da segunda vez. Daí eu lembro que eu pensei comigo mesmo assim, não, eu vou de novo, vou dar mais essa chance, mas se eu sentir de novo aquilo no segundo dia, no dia após, eu não vou mais no chá. E a minha segunda experiência foi a mais sensacional, talvez, que eu tenha tido na minha vida em termos de bem-estar. Entende? Eu fiquei 4 horas lá, num estado de meditação profunda e me sentindo muito, mas muito bem, assim. Eu tava num lugar muito bom, vamos dizer assim, que eu nem vi as 4 horas passar. Quando a pessoa falou acabou, eu, o quê? Já acabou? Nossa, queria ficar mais ali. E esse estado me durou uns 15 dias depois. Mano. Eu lembro que eu ia trabalhar, né, de uma cidade para outra, andando de carro, assim, ao longo desses 15 dias, me sentindo, assim, pleno, muito bem. Que eu lembro de ter pensado, na primeira vez eu pensei, pô, se isso aqui não passar, vai ser um problema. E eu lembro que nessa segunda vez, eu já, alguns dias depois, dirigindo para ir trabalhar, eu pensei assim, pô, se isso aqui não passar, eu acho que eu zerei a vida, cara, porque eu tô muito bem. Mas aí não, foi passando e passou, mas durou uns 15 dias. Nunca mais aconteceu isso. Em 10 anos eu nunca mais tive uma experiência dessa. Mas daí eu lembro que daí eu pensei assim na segunda vez, opa, vou continuar indo sim, né? A segunda vez foi bem diferente da primeira. Então pode durar um tempo. E por isso que é bom ali né, alguém que saiba, que tenha mais experiência,
pra estar conversando com essa pessoa, de repente, pra estar, né, acolhendo as coisas dela, pra estar orientando ela sobre tudo. Sim, mas, ô Rafael, eu quero falar sobre agora a minha experiência, que é assim, ó. Eu tive esse problema com ácido, né? E isso me deixou um pouco relutante quanto à questão de tomar outra vez um Uhum. ácido. Ácido eu não vou tomar mais, né? Eu já coloquei um ponto final. Depois daquilo lá Sim, não faz mais sentido pra mim também, até sim, porque foi numa época onde que eu era mais adolescente. Hoje em dia, cara, sim. faz acho que uns 5, 6 ou até mais anos que eu tomei. Desde lá nunca mais tomei. Depois eu só tomei 2 vezes cogumelo, que foi uma das melhores experiências que eu tive também, porque o cogumelo ele é muito bom. Não é algo que eu tô indicando, mas é algo interessante para que seja visto em algum momento da sua vida, caso queira, com certeza. E E de- com os cuidados, né, com os cuidados, necessários e tudo mais. porque foi de uma forma recreativa, dentro de casa, num lugar tranquilo, num lugar gostoso. Não foi algo para sair jogando videogame, que nem eu fazia com o ácido. Foi uma experiência muito boa. O pessoal fala muito que o cogumelo é um professor, né? Então Sim, foi bem interessante. Mas eu fiquei com receio porque não foi tão forte quanto o ácido. O ácido foi sinistro. Até porque não se tem um controle, sim. né, do ácido. Não sabe o quanto de miligramas tem lá. Enfim, e aí eu fico com um pouco de receio, Rafael, de tomar novamente. Porque se eu voltar para aquele estado, eu vou ter medo, Sim. sabe? E aí eu fico assim, esse já é o meu pensamento. Se eu ir para lá, eu vou ficar com medo. E aí eu novamente fico com medo de ter medo lá. Porque eu já tô Sim, com isso na minha cabeça. O quanto sim. isso é prejudicial de tu ir com uma expectativa lá tomar? Não, isso aí eu acho que é muito natural, muito normal. A pessoa, essa que eu usei o exemplo, né, que na segunda vez teve uma experiência muito ruim, ela fala a mesma coisa. Fala, eu acho que pra mim eu não vou mais, tal. O que que eu vou falar pra ti? É a mesma coisa que eu falei pra essa pessoa, né? Ah, enfim, não necessariamente precisa encerrar ali a relação com a ayahuasca, com o psilocibina ou qualquer outro psicodélico após uma experiência ruim. Mas o que que eu sugiro, assim, né? O oriento. Faz isso de uma maneira mais responsável no sentido de procurar alternativas mais seguras. Então, assim, ok, eu vou ter a coragem de ir lá de novo. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a chance de ter uma outra experiência ruim é mínima. Entende? É mínima. É muito possível que aquela pessoa, se for de novo, fazendo as coisas do jeito certinho, ela vai ter uma experiência boa e, inclusive, seria bom para enterrar aquela experiência ruim lá. Tipo, finalizei, depois não precisa mais, inclusive. Mas fazer o quê? Pô, de repente, se tiver um trabalho de preparação, vai ser interessante. Ir num lugar que faz um trabalho responsável, muito importante, que vai cuidar dessa pessoa, falar para a pessoa que faz o trabalho no lugar, né, que oferece a ayahuasca e tal, desse caso, ó, eu tive uma experiência assim, assim assado e tal, falar disso, vai lá, faz com todo cuidado, com acolhimento, depois fazer um trabalho de acolhimento também, integração. Cara, se fizer desse jeito, tu vai estar com um colete salva-vida tão bem estruturado que a chance de ter problema é muito pequena. E mesmo se tiver problema, vai estar com colete salva-vida. Tá entendendo? Sim. Então vai estar bem. E daí é uma maneira de ressignificar, de repente, até aquilo, né? De tirar aquela travinha, opa, ok, tô resolvido agora. Então, eu acho que talvez... Eu já tive uma experiência ruim uma vez, enfim, tive várias experiências ruins, várias boas, né? 10 anos a gente experimenta um bocado de coisa. Então teve uma experiência ruim uma vez, que eu lembro que eu fiquei ruim por alguns dias. Assim, que foi uma experiência com indígenas, né? Foi uma experiência forte. Deve Então ter não era uma sido. experiência para iniciante, inclusive, tá? Então eu fui porque, né, já estava apto para estar naquela experiência. Eu sabia que se eu tivesse problema, eu saberia como, de repente, sair dela, ou teria ali um suporte que me ajudaria a sair dessa experiência. Então foi uma experiência com indígenas, foi a minha primeira experiência com indígenas, e foi uma experiência muito forte. E ela durou, assim, depois, muito forte, e mexeu com algumas coisas aqui, que eu nem sei o que me deixou num estado de ansiedade, de pânico, que foi durando, assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Daí quando chegou em 4 dias, mais ou menos, eu falei com uma pessoa, né, que era o meu suporte. Isso que é importante, né, uma pessoa que tu confia e que tenha conhecimento, e que seja responsável. Falei com essa pessoa, ó, tô sentindo assim, assim, assado, ainda, tal, o que que eu faço, não sei o que. Não, espera mais um pouquinho, vamos esperar, continua conversando comigo. Esperei mais um dia. Deu uma semana, continuava do mesmo jeito. Daí essa pessoa falou, vem aqui comigo. Vem aqui, vamos conversar. Daí eu fui, cheguei lá, nesse lugar, e daí essa pessoa falou assim, vamos tomar o chá de novo. Eu falei, tu tais maluco, cara, eu não quero ver esse chá por uns 3 meses, pelo menos, na minha vida, entende? Daí ele falou, tu confia em mim ou tu não confia? E eu confiava nele, é uma pessoa muito responsável mesmo, entende? Eu falei, não, confio em ti. Então, vamos tomar de novo, vamos fazer de outro jeito agora, que eu vou te tirar dessa. E foi igual tirar com a mão, cara.
Tanto é que ele só me deu o chá, meia hora depois eu tava, né, vomitando ali tudo que eu tinha comido e sei lá mais o quê. Vomitei muito. Já depois daquele vômito eu era outra pessoa. Eu tava extremamente leve, eu saí muitíssimo bem daquela cerimônia. Eu agradeci ele muito, né? Eu falei, pô, ainda bem que tu fez isso. Ele falou assim, eu falei, confia em mim. Ele tem uma experiência de mais de 20 anos com a ayahuasca, né? Então, e é uma pessoa que eu confio muito na índole, na honestidade, na responsabilidade, no caráter, né? Por isso que eu falo, isso é muito importante. Confiar, saber, entende? Então, assim, se eu não tivesse ido, né? Poderia ter passado do mesmo jeito. Mas ele tirou com a mão, cara. Ele foi cirúrgico. Eu saí de lá, bom, entende? Caramba, cara, que Então, assim, experiência massa. isso pode acontecer com as pessoas que tiveram experiência ruim. Mas se elas vão num lugar que não sabe o cuidado, que não vão fazer as coisas direito, ela pode piorar ainda mais, enfim. Então tem que ter muito cuidado com isso. A experiência começa pela escolha do lugar. Com certeza. Tem que escolher muito bem, né? Não é em qualquer lugar que tu vai conseguir fazer. Ô, Rafael, mas assim, ó, a gente falou sobre a tua experiência, a gente falou sobre a questão da espiritualidade, do lado científico, mas agora pro pessoal que veio até aqui, eu gostaria que tu falasse mais a tua questão do que tu trabalha com a ayahuasca, tu também trabalha com a cannabis. Gostaria que tu apresentasse mais essa tua questão. Então, primeiro, né, eu cheguei na ayahuasca pela curiosidade, vamos dizer assim, eu falo que foi o Rafael Buscador que chegou na ayahuasca 10 anos atrás, enfim, estava num processo de querer me conhecer melhor, iniciando um processo psicoterapêutico, inclusive, que também segue até hoje. Eu iniciei a ayahuasca com psicoterapia, então foi uma coisa muito boa que eu fiz. E daí eu estava nessa busca, né, e eu conheci ali a ayahuasca, vou lá conhecer para me conhecer melhor, essa era a intenção, né? Nenhuma intenção religiosa, espiritual, nada disso, me conhecer melhor. E daí, a partir do momento que eu passei a frequentar mais vezes, gostei da experiência, fui voltando, daí despertou o olho do Rafael cientista, né? Eu comecei a observar coisas lá. Opa, cara, tem coisas aqui que eu posso pesquisar, que eu fiquei com vontade de pesquisar, curiosidade de pesquisar. E ao mesmo tempo, pô, é uma maneira de repente, contribuir aqui, né? Com esse cenário, com aquilo que eu sei fazer, que é ciência, né? De repente, contribuir construindo conhecimento a esse respeito. E daí foi onde eu comecei a pesquisar, na minha prática de cientista. Então, hoje eu faço várias pesquisas com a ayahuasca, para além da cannabis, que é outra área que eu pesquiso, né? E eu tenho muitas pesquisas pré-clínicas em laboratório, vendo os efeitos neurobiológicos da ayahuasca mesmo, ver que a ayahuasca é um ótimo antineuroinflamatório, ver que a ayahuasca melhora a neuroplasticidade, ver o que a ayahuasca faz na saúde dos neurônios. Então, eu tenho muita pesquisa nesse sentido, assim, rolando. E tenho, né, aí alguns projetos futuros envolvendo também pesquisas com seres humanos, como essa que a gente citou lá no início, em que eu vou aplicar um protocolo ali de preparação e integração na experiência da ayahuasca para ver o que acontece. Mas a ayahuasca hoje é uma fonte de muitas perguntas minhas dentro da ciência. E com paciência, devagarinho, eu pretendo ir respondendo algumas delas, assim, né? E daí, também em contrapartida, acabar contribuindo para a construção do conhecimento científico a esse respeito. Sim. Que é muito importante. Com certeza. Ô, Rafael, e para quem quer conhecer mais um pouco da tua história aí tem a parte da cannabis também e tem Sim. também da parte do poeta, né? Que a gente nunca tocou no assunto, né, cara? Seria legal. Dá pra falar um episódio só sobre isso, de repente. Pois é. Inclusive, a parte da cannabis, eu e o Ângelo trocamos uma ideia muito legal sobre isso. Um dos primeiros episódios, eu acho que um quinto, sexto episódio, eu não lembro agora. Lá tem bastante informação que eu acho que é importante, relevante, se o pessoal quiser. Bom, eu tenho esse universo da poesia, até aproveitando para fazer uma propagandinha aqui, quem quiser seguir um pouquinho mais desse meu universo, que envolve ayahuasca, que envolve cannabis, envolve poesia e um bocado mais de coisas, o meu Instagram é profrafael.neuropoeta, né, que daí é uma maneira que eu tentei de englobar um pouquinho de tudo, profrafael.neuropoeta. Inclusive, nesse universo, a ayahuasca pra mim é muito poética, né? As experiências da ayahuasca são muito poéticas, assim. Teve um momento de experiências com a ayahuasca que eu escrevo na minha vida, normalmente, né? Tô aqui com um caderninho, então eu escrevo. Isso é uma coisa muito frequente e comum na minha vida, escrever e à mão, inclusive. E daí chegou um momento das experiências com a ayahuasca que eu comecei, eu posso escrever aqui também, né? Então eu vou para uma experiência com a ayahuasca, eu sempre levo um caderno. Que massa. E eu nem sempre escrevo, porque tem experiências que eu simplesmente tô lá, não quero nem ver o caderno. Mas tem algumas que eu escrevo. E eu tenho um livro de poemas, inclusive, de poemas do universo da ayahuasca. Se chama Poemas para Expansão, o nome do livro, né? Que são poemas que surgiram no universo da ayahuasca. Às vezes na experiência com a ayahuasca, ali no efeito da ayahuasca, ou às vezes um dia depois, 2 dias depois, né?
que foi feito num lugar chamado Instituto Expansão, por isso a língua do sangue, dos meus amigos Marcos e Cris. Deu o nome do livro Poemas para Expansão, é uma homenagem a esse lugar, foi onde nasceu isso, né? E também é uma forma de eu conseguir expressar o que é o livro mesmo. São poemas para expansão, é para expandir a mente. Eu falo de coisas, tento pelo menos, né, dar palavras, versos para experiências que para mim, eu repito, são inefáveis, não tem palavras. Mas ali eu tento, em alguns momentos eu acho que eu consigo, foi onde vira poema. Então tem esse universo da poesia que eu acho que é uma experiência muito poética, cara. É uma experiência bem poética, assim. Aquela experiência que tu tem com a ayahuasca, às vezes tu tá assim em um momento que tu não tá vendo muita poesia da vida, não tá vendo muita poesia das coisas, né? E daí tu entra lá naquele estado de meditação profunda, naquele estado alterado de consciência, onde tu, opa, olha a poesia da vida ali, cara. Olha aquele detalhezinho lá que vale muito e que eu tô deixando passar, tô negligenciando. Um contato com um filho, né? Uma relação pessoal, alguma coisa assim. Pra mim isso é resgatar a poesia daquilo que sempre teve ali. Mas por algum motivo eu tava fechando o olho. Daí vem lá, eu acho que mostra a poesia daquilo pra mim de novo. E daí tem esse lado aí, poeta também, que é um lado que eu gosto também. Massa, cara. Então o Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Opa, obrigado. Ô, Rafael, cara, muito obrigado. O episódio foi muito massa e abriu a minha mente, assim, sobre a questão da ayahuasca. Confesso pra ti, vou ser bem verdadeiro contigo, que já passou várias pessoas falando sobre a ayahuasca. Eu sempre falo, eu vou. Não dando minha palavra que eu vou, porque eu sempre deixo bem claro que eu tô com medo, né? E, cara, eu acho que ainda falta algo, cara, pra eu ir. Talvez seja só coragem, ou motivo também. Às vezes nem precisa, né? Se parar Porque pra tem pensar... que ir também, né? Porque tem que ir. Eu acho que quando tu sentir assim, tu quer ir, provavelmente não, né? Mas se chega assim um momento, não, eu quero ir, mas tô com medo de ir. Daí é outra coisa, Sim. né? Tipo, não tô a fim de ir. Ok, tá tudo certo, né? Por que tem que ir mesmo? Eu acho Mas que agora eu tô assim, nesse eu lado. quero ir, mas tô com medo de ir. Tu reconhece que quer e tu reconhece que tu não tá indo pelo medo. Ok, daí tu chegou num ponto interessante. Se tu chegar nesse ponto, eu reconheço que quero ir, só que eu reconheço que eu tenho medo, aí faz o que eu falei aqui. Faz a coisa de um jeito certo, procura um lugar legal, vai bem amparado, entende? Nesse sentido, explica essa situação, que eu tenho certeza que tu vai ter uma experiência de boa, entende? Mas só se tu quiser, né? Se tu não quiser, também tá tudo certo. Ô, Rafael, tu falou uma verdade, porque é isso, eu ainda não quero. Então não Essa é precisa. real. Mas eu sou curioso, mas esse ainda não é o momento. Então, é isso aí, tu tens a resposta. Já tem a resposta, verdade. Então... Se mudar em algum momento a resposta, daí tu já sabe o caminho também. Provavelmente vai mudar. Provavelmente vai mudar, porque a curiosidade, ela sempre me leva a querer experienciar. Sim, sabe? sim. É a mesma coisa do que a religião agora, que eu tô querendo intencionalmente experienciar mais a questão Sim. da religião na minha vida. E é algo que eu quero. A ayahuasca ainda não é. Ainda Então. falta. Sabe? Falta. Muito interessante essa tua frase. Tá tudo Muito obrigado. certo. Rafael, muito obrigado pelo episódio. Foi muito massa. Tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas. E como eu falei, teu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo episódio. Obrigado eu. Sempre um prazer estar aqui, né, com vocês, nesse lugar. Me sinto muito bem. Um lugar bacana. Então, quando quiser, tamo aí. Tá bom? Com certeza. Obrigado a todo mundo aí também que escutou e viu, enfim, assistiu. Valeu. Sim, e o Instagram do Rafael vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal também. O Instagram do podcast também vai estar aqui na descrição do vídeo. O canal de cortes também tá em falta lá os cortes, mas uma hora eu vou tomar vergonha na cara e vou postar novamente. Que é complicado, né, galera? Mas enfim, outra coisa. Se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, seja lá relacionado a qualquer âmbito social, comenta aqui na descrição do vídeo que talvez eu possa encontrar um profissional da área que possa te ajudar, tá? Lembrando, se você quiser, se inscreve aqui no canal, que isso daí vai ser de grande ajuda pra gente chegar na meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.